Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do curso de ventosa terapia e nesta aula iremos falar sobre as indicações da ventosa e neste momento falaremos da desportiva. Quer dizer, nós vamos buscar agora uma linha de raciocínio. Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula do curso de ventosa terapia, teoria e prática. Na aula de hoje iremos falar sobre a atuação da ventosa terapia na desportiva, no esporte, no atleta. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa história trazendo a figura, né, do Michael Phelps, sendo ele um cara que nos ajudou muito no sentido de popularizar essa técnica. Por quê? Porque ele usa antes e depois e durante as competições. Ele, Michael Phelps, aparece, né, com as marcas da ventosa em competições internacionais, inclusive aqui no Brasil, nas Olimpíadas em 2016, e aí causa um burburinho, todo mundo quer saber o que é essa tal de ventosa, a imprensa internacional fazendo inúmeras reportagens, logo na sequência o Neymar também está usando, atletas brasileiros como o Diego Hipólito, como mais um pessoal ali do atletismo, do vôlei, do basquete, começa o futebol americano, e aí todo mundo quer saber ventosa. E por que isso é maravilhoso? Primeiro, isso é uma propaganda gratuita. Segundo, se você souber tirar proveito dessas informações, você conseguirá manter uma carteira de clientes fiel a você, pelo fato de que você entenderá a partir de agora o mecanismo de atuação dessa ventosa e por que esses caras tão importantes, multimilionários, multicampeões, utilizam essa técnica com tanta simplicidade, né? E mais um fator que torna-se importante é a credibilidade. Por quê? Porque nós estamos cheios de colegas, né, da área da saúde, independente da formação, que sempre metem o pau. Isso é coisa de bruxo, isso é coisa de tirar sangue, isso é coisa medieval, isso não tem comprovação científica, blá, 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 blá. Então vem todos esses atletas e mostram que eles usam e é bom. Então vamos entender por que é bom. Contudo, entendam antes de mais nada, saibam tirar proveito dessas informações, saibam tirar proveito dessa propaganda gratuita, saibam buscar empreender em cima de algo que vai te fortalecer, que está nos fortalecendo enquanto profissionais. Parem de atuar nos bastidores pensando que vocês não sabem nada, pensando que realmente os profissionais assim assados são melhores. Não. Atuem com isso, com inteligência, atuem com a cabeça empreendedora no sentido de buscar saber mais informações, acessar sites internacionais, saber o que eles estão falando e taca-lhe pau no sentido de trazer o seu cliente, amarrar o seu cliente mostrando que ele irá fazer uma técnica que o Phelps faz. Entendeu? Começa por aí, então. Então vamos lá. Por que esses caras usam a ventosa terapia, né? Primeira coisa, vamos entender. Existem basicamente duas modalidades de técnicas para a ventosa. A modalidade que é a deslizante e a fixa. Não tem segredo. Aqui eu disse na última aula que iremos usar uma metodologia de 5 bombadas no máximo e uma no mínimo. Então ali a gente já tem uma gradação que o paciente decide, que o paciente fala, não, eu quero, tá bom, dá devagar, não, tá legal, não sei o quê. Por quê? Porque é uma dor, um incômodo que pode estar aliviando, tanto que eu chamo de dor gostosa, ou uma dor realmente que vai machucar, vai causar uma alergia. Então você tem um parâmetro ali visual e um parâmetro auditivo que o paciente vai te mostrar, uma escala, né, analógica ali que o paciente vai te falar e você maneira ali. Então você tem, novamente, a deslizante e a fixa. Fechou? Fechou. Você faz lá a sucção, você traz para dentro do copo diversas substâncias químicas que estão no interior dos vasos sanguíneos, presentes principalmente na derme e nos músculos. E os músculos formados ali por miofibrilas, formados por sua vez com actina e miosina, eles estão todos entranhados, eles estão tensos, e essa tensão faz com que haja uma diminuição das trocas gasosas. E essa troca gasosa diminuída faz com que a estrutura muscular se caracterize por ser uma estrutura rica em CO2 e principalmente
radicais livres. Esses radicais livres são produto do metabolismo natural de qualquer músculo, qualquer tecido, e esses radicais livres, quando ali fixados, quando ali estagnados, quando eles estão presentes em excesso na estrutura de um tecido, eles estarão proporcionando a toxicidade, a toxina, eles impedirão a entrada de mais energia e, principalmente, eles consumirão a energia que chega. Os caras são sacanas, dão choque, porque eles são livres, né? Porque são radicais livres, porque eles têm umas perninhas, a perninha dele é meio manqueba, ele não tem uma ligação, ele fica ligando com tudo. Chega o moleque, selênio, zinco, vai chegar na célula, vai embora. Por quê? Porque ele rouba. E nesse momento você vai acumulando, então, metabólito, a célula vai ficando cansada. E aí você precisa regenerar isso, você precisa então retirar esses radicais livres dali, reoxigenar a região, levando então mais energia Yang para aquela região, para que o músculo fique bom. Contudo, todavia, entretanto, para fazer isso eu preciso de algo mais agressivo. Eu preciso então produzir um estímulo mecânico mais agressivo que a própria lesão. E esse estímulo mecânico agressivo entra muito naquilo que a ventosa produz. Então, a ventosa subsidia aquilo que eu preciso para retirar daquela região os radicais livres presentes e acumulados por um excesso de uso daquela estrutura muscular. Então, agora a gente volta no atleta de alto rendimento, como o Phelps, e vai pensar, o cara treina 14 horas por dia. Vrum, 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 perna, pá, 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 pá. Então, o cara ele tem um metabolismo extremamente ativo, com uma capacidade de produzir energia, como se fosse uma usina de energia solar no deserto do Saara. Então, ele vai acumular metabólito e, com certeza, tem todo um processo terapêutico que conduz esses metabólitos para as regiões ou áreas excretoras, como a pele, intestino, rim, bexiga e tal. Neste momento, eu posso, com a ventosa, otimizar essa eliminação de radicais livres e metabólitos e sujeira. Quando, então, eu utilizo de um estímulo externo, mecânico, simples, como a ventosa, faço isso, trago para dentro do copo todo aqueles tecidos, toda aquela massa que está ficando doente, entre aspas, pelo menos por um momento ela está ficando doente, porque ela acumula mais radicais livres e metabólitos do que o normal, você traz para lá, esse sangue vem para a superfície, como eu disse na segunda aula, né, nessa aula anterior, esse sangue vem para a superfície, mostra-se para você e te fala, ó, aqui dentro, meu amigo, está assim, eu sou um espelho do que está acontecendo ali dentro. Então você pode interpretar, como já falei também, essa informação como sendo algo dentro ali da estrutura local ou algo que é dentro da estrutura local, contudo que remete a algo no interior do organismo, porque você sabe dos meridianos, dos acupontos, e cada meridiano e acuponto está relacionado a um órgão, a uma víscera e a uma função que pode, então, nos ajudar a fazer o diagnóstico daquela região. Então, se a gente pega aqui ombro, trapézio, coloca lá 3 copos, 4 copos na região do ombro, 3 copos no ombro, né? 1 no peitoral e 2 aqui no trapézio. Você está tratando uma estrutura que tem uma relação direta com os meridianos Yang. Só aqui que é com o pulmão, mas os meridianos Yang, IG, TA e D estarão sendo estimulados. Ao mesmo tempo, você também está estimulando musculatura de trapézio e deltoide. E o cara nada. Vup, vup, vup. Quando eu trago, então, tudo isso para a superfície, isso vai me mostrar o que está acontecendo inicialmente no tecido, naquela região. Fica escuro? Fica. Então, tem muita toxina. E também pode estar mostrando o que está acontecendo no intestino, no triplo aquecedor e no intestino delgado. E aí, então, eu faço questionamentos em relação a essa condição. Contudo, todavia, entretanto, é importante compreender que um atleta, no momento inicial, ele está ali para trabalhar a questão regional, a musculatura, o tecido. E é óbvio, com o tempo, você vai poder conversar com ele e entender as nuances internas, entenderam? Então, a partir daqui, a gente começa a compreender com mais detalhes o que está acontecendo com o trabalho, como a gente está fazendo esse trabalho e por que estamos fazendo esse trabalho. Então, esse trabalho de ventosa terapia para a desportiva visa regenerar os tecidos lesados durante a competição, durante os treinamentos e, principalmente,
durante o processo, né, da carreira desse cara. E quando eu utilizo de um procedimento mecânico externo, eu estarei economizando energia daquele músculo que não precisa trabalhar em prol da eliminação daqueles radicais livres. Ele pode então guardar essa energia para se sustentar. Então você tem uma musculatura que vive mais com as suas células, porque as células vão ter que dividir em menor quantidade, elas estarão mais fortes e vão gastar menos energia ancestral. Então começa por aí, começa a entender essa linha de raciocínio. A indicação para a desportiva é simplesmente essa. Você então estará melhorando o rendimento do atleta a partir do instante que trabalha a ventosa terapia de forma focada. Foque primeiro na condição fixa, trate a região, trate a estrutura física, trate os músculos, trate aquilo que a demanda lhe ofereça. A partir daí, você começa a entender melhor o paciente, se for o caso, e você vai trabalhar a questão energética. Contudo, todavia, repito, você estará otimizando a regeneração tecidual daquele atleta, logo você estará melhorando a sua capacidade de contração e assim transformando essa terapêutica, ou transformando esse processo terapêutico numa condição onde ele vai viver mais e melhor, porque eu gasto menos energia ancestral, conforme eu disse. Entendido? Essa é mais uma indicação da ventosa terapia, e estudem, pesquisem sobre todas as informações, notícias e noticiários que envolvam esses atletas, porque eles são a nossa propaganda. Tá ok? Então vamos lá? Fecho aqui essa aula para a gente passar para a próxima aula, falando mais ainda das indicações e contraindicações e precauções da nossa ventosa terapia. Um forte abraço. Até a próxima aula.